Bem, pessoal, um dos problemas que os amigos robistas têm tido muito aí é com os trafos de no break. Como identificar essas pontas deles para fazer uma fonte ou fazer qualquer outra coisa aí. Bem, esse aqui é um no break velho aí. Ele deu um problema aí, o amigo me arrumou ele. Ele ia jogar fora lá, me arrumou ele. Então vou desmontar aqui e mostrar para vocês como identificar essas pontas para vocês fazerem aí o que vocês quiserem, uma fonte, um carregador, o que for. E aí já vou dando uns detalhes para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, aqui está ele, ó. Aqui tem as pontas de saída, onde pega a bateria. Em geral tem 3 fios. E a entrada aqui que é vários fios. Então vou cortar esses cabos aqui para a gente proceder com as ligações aqui. O trafo de no break, ele é um tipo de trafo também estabilizador. Por isso que ele tem esse tanto de ponta. Esse trafo, ele tem vários tapes. E aí, de acordo, a tensão entra. Se a tensão cair um pouco, o transformador, a placa dele, vai fazer ligar ou desligar um outro relé, fazendo a comutação entre esses tapes. Uma suposição. Suponha que esse trafo esteja ligado em uma rede 220 e ele está ligado em um sistema de 220 espiras para os 220 volts. Então é uma espira por volt. Uma suposição que esse trafo ele esteja ligado aqui. Supondo que caiu aí, a tensão de entrada caiu, média 10 volts. Como essa tensão caiu, a saída também vai cair. Então o que o sistema vai entender? Ele vai procurar baixar mais ali 10 espiras ou 20 espiras para compensar essa queda de tensão na saída. E de acordo com esse chaveamento aqui, ele vai mudar. Assim que essa tensão subir de novo, a regulagem da placa vai entender aquela programação e vai mudar de novo para 220 espiras, 1 espira por volt. E quando cai, ela diminui a quantidade de espira por volt, compensando assim a saída. É o mesmo processo daqueles transformadores que a gente vai mudando a chave para poder compensar a saída. Nesse caso aqui é automático. Então agora, o que acontece? Às vezes você ganha um transformador desse aí, deste modo aqui que eu lhe falei aqui. Ó. Esse tanto de ponta aí agora você fica sem saber o que fazer. Bem, a dica aqui é o seguinte. Quando tem fios mais grossos, estes fios são a saída de menor tensão. Por que na menor tensão os fios são mais grossos? Porque a corrente é maior. Quando a corrente é maior, necessita uma fiação mais grossa. Então por aqui você já tem uma noção de onde está a saída desse transformador. Uma dúvida que o pessoal sempre tem também é o seguinte. Qual é o secundário do transformador? O secundário é o fio mais grosso ou é o fio mais fino? Uns dizem que é o fio mais fino, outros dizem que é o fio mais grosso. Deixa eu explicar para vocês. O secundário do transformador tanto pode ser o fio fino quanto o fio grosso. Então deixa eu explicar aqui, eu vou tirar ele aqui e explicar mais detalhado para vocês. Então vamos lá. Aqui está o trafo. Qual é o primário e qual é o secundário aqui deste trafo? Quando ele está funcionando aqui no break, essa parte aqui está indo para carregar a bateria. E ao mesmo tempo também, quando ele vai funcionar como inversor, esse aqui será a saída de corrente dele. Olha, o primário é aquele enrolamento que está recebendo a corrente para ser distribuída. No caso deste aqui, se ele estiver funcionando como um no break, a exemplo aí como inversor, o primário será esse aqui. Porque no inversor, o enrolamento de baixa tensão de 12 volts mais 12 volts vai receber a tensão e distribuir para o outro lado onde você vai usar. Neste caso, este será o primário.
aquele que recebe primeiro a corrente a ser distribuída. Vou dar um exemplo. Veja esse transformador aqui, que é um autotransformador. De um lado, esse lado preto é 110. Desse lado vermelho é 220 volts. Se a sua rede é 110 e você tem um aparelho 220, então você vai colocar esse lado 110 na rede e esse lado 220 você vai colocar o seu aparelho, que o seu aparelho é 220. Neste caso, o primário está sendo esse que recebe a corrente para ser distribuída. No caso, se você tiver uma rede 220 e tiver um aparelho 110, você vai colocar este lado para receber os 220 volts e este para sair o 110 para você utilizar. Neste caso, este aqui vai ser, esse lado 220, vai ser o primário. Então, o primário não depende se o fio é grosso ou se o fio é fino. Se o enrolamento é grosso, se o enrolamento é fino. No primário, vai depender, para ser o primário, é aquele enrolamento que vai receber a corrente. Vou dar outro exemplo. Veja, este é um transformador de micro-ondas daqueles bem antigos. É como diz, é aqueles trafão parrudo mesmo. Então, o que acontece? Tem, às vezes a pessoa diz assim, o primário é aquele fio mais fino. O secundário é aquele fio mais grosso. E aí é que a pessoa vai fazer essa confusão. Então, o primário é aquele que recebe a corrente a ser distribuída. Nesse trafo aqui de micro-ondas, por exemplo, o primário dele é este fio grosso, aonde vai receber uma tensão de 110 ou 220 volts e distribuir para esse lado aqui 2.000 e tantos volts aí a ser transformado no micro-ondas a 4.000 volts e pouco. Então, tenha cuidado com essa confusão de o primário é o mais fino, o primário é o mais grosso. Aí. O primário é aquele que recebe a corrente a ser distribuída. Se vai receber uma baixa tensão para transformar em alta tensão, este primário é um fio grosso que vai receber uma baixa tensão e transformar em alta tensão. E ao contrário, o primário vai ser um fio fino se ele vai receber uma alta tensão e transformar em baixa. Quando ele está transformando assim, recebendo alta e distribuindo baixa tensão, ele é um trafo abaixador de tensão. Ao contrário, é um trafo aumentador. Este aqui é um transformador isolador. Esse enrolamento aqui está isolado desse aqui. Esse aqui é um autotransformador. Esse e esse não estão isolados. Aqui já vou falando também sobre não se deve fazer fonte usando autotransformador. Eu posso fazer esse autotransformador, posso usar esse ferro dele e fazer um transformador. Mas do jeito que está aqui, eu não posso usar como fonte, porque ele não é isolado na rede. Qualquer inconveniente que tenha na rede, eu posso sofrer aqui nesse secundário dele. O autotransformador, na verdade, não tem um secundário. Ele tem uma derivação para fazer essa mudança de tensão. Mas não vou delongar muito naquele assunto, farei um outro vídeo sobre ele. Vamos aqui descobrir onde vamos ligar aqui as pontas. Então vamos usar um parâmetro lógico que tem nas cores de fio quando o transformador é original. Olha, para um parâmetro lógico, o fio preto é um fio que usaríamos aí para um fio neutro, um fio terra. Um fio neutro ou um fio terra. Marrom e preto. O fio vermelho seria um fio dos principais. Então, se a gente separar esses três fios, marrom, preto e azul, se tiver um vermelho a gente inclui entre eles, será os principais. O restante seria os chaveadores, aí onde vai juntar um com o outro para poder fazer o aumento de tensão. Como eu falei, quando ele é um no-break, ele é também um estabilizador. Se aquela placa que estabiliza perceber que houve uma mudança de tensão, ela vai procurar um chaveamento entre esses aqui para compensar a saída.
Então, como vamos achar aqui a entrada dele? Como sabemos que esse aqui vai para a bateria, e mesmo se não tivesse visto esses terminais aqui que ia para a bateria, usaremos a lógica que um fio grosso vai sair uma corrente maior, então a tensão nele vai ser menor. Esse trafo de Ohmbake é 12 mais 12, ou 9 mais 9, 10 mais 10. Mas supondo que ele seja 12 mais 12, vai ter um center tape que vai ser o central, nesse caso aqui vai ser de vermelho, e um lado e outro aí vai ser as pontas, e no meio o centro. Escolhemos esses dois aqui, que seriam os 12 volts, e vamos procurar um transformador pequeno, aí que a gente tem aí, com uma saída, que a gente tenha um conhecimento dessa saída. Nesse caso aqui, esse aqui é 12 volts, ou melhor, 6 volts esse. Vou mostrar para vocês aqui a saída dele. Pronto, agora eu vou ligar ele aqui. Aí ele está marcando ali 6 volts. Pronto. Eu vou usar essa saída aí, 6 volts, e vou colocar esses 6 volts aqui no trafo de Ohmbake para a gente caçar lá os pins de saída. Pronto, aqui o transformadorzinho já está ligado aqui, olha. Está ligado aqui e aqui no vermelho e no preto aqui. Os 6 volts está saindo aqui. Bem, se ali está saindo 6 volts, onde receberia 12 volts, então aqui vai sair a metade, uma suposição. Esse transformador é para 220 volts aqui na saída. Como eu estou colocando 6, aqui vai sair uns 110, mais ou menos aí. Essa média aí de 110 volts. Então agora eu vou colocar ele lá. Antes, aqui como eu deduzo aqui que o preto seja um fio neutro, eu vou colocar logo aqui essa ponta. Eu escolhi esse transformadorzinho, ele é de 1 ampere. Mas mesmo assim, se eu tocar nessas outras pontas aqui e tiver uma alta tensão, eu vou tomar um choque. Vai ser um choque de uma corrente baixa, mas não tão baixa, que aqui vai ter uma alta tensão. E se essa corrente passar de 30 mA, já passa a ser uma corrente perigosa para estar se tomando choque. Então, evite estar pegando com a mão. Então, você deixa um amarrado e aqui você vem fazendo os testes entre eles. Como a corrente aí é baixa, a manutenção aqui, mesmo que esse enrolamento aqui fosse um enrolamento pequeno, não ia queimar com essa corrente tão baixa. E aí, como eu deduzo que esse marrom aqui, olha, seja um dos chaveadores, deixa eu aumentar aqui a tensão, que está ali na medida de 20 volts, passou. Então aí deu 70, 80 volts. O outro aqui seria esse aqui, 90. Então, já dá para ver que o marrom, ou melhor, o preto e o azul, está tendo uma tensão de 90 volts. Medindo os outros, 60, 80, esse já mediu, deu 80, 23, 50. E aqui já mediu. O maior aqui foi azul e preto. Então azul e preto tivemos aí 92 volts. Isso quer dizer que se lá fosse 12 volts, eu estivesse colocando 12 volts, então ia sair aqui 180 volts. Vamos confirmar isso aí colocando lá um transformador de 12 volts para a gente ver. Então agora eu vou usar este transformador aqui. Vou ligar ele aqui para vocês verem a tensão de saída dele. Então essa é a tensão de saída dele, 12.30 volt. 12 volts e 300 milivolt. Mas vamos aí a 12 volts. Esse caso aqui não vai ter tanta diferença assim, esses pequenos. Agora eu vou pegar esse aqui e ligar no mesmo onde o outro estava ligado. Pronto, então eu liguei aqui.
entre vermelho e branco aqui, que é 12. Então aí, como eu falei, a tensão agora dobrou, porque a tensão de entrada também dobrou. Pronto, vou voltar ao outro trafinho e aí vamos continuar vendo o seguinte. Como aí, olha, observe aqui. Como aqui saiu 188 volts, deduzimos que aí fosse uma entrada 220. Só que essa entrada 220 aí vai ser uma entrada saturada. Seria o último recurso que o transformador iria usar quando a tensão caísse. Então a gente poderia usar esse aqui como entrada, mas o enrolamento aí está poucas espiras por volt. Ele só ia usar essa opção quando a tensão cai demais, e aí ele usa esse último enrolamento para estabilizar a saída. No caso de uma tensão estável 220 de entrada, neste caso aqui, ele ia usar um outro tipo de chaveamento. No caso, sabemos que esses dois, esse aqui, são os principais. Então vamos caçar um tipo aí de juntar outros dois a um desse aqui para fazer uma ligação agora. Para fazer como se tivesse emendando esse fio mais espiras. Mais ou menos desse modo aqui, quer ver? Esses três ali, marrom, azul e preto, tem ligação entre si. Então seria como eles fossem assim, olha. Ponta de um, aqui o enrolamento, a ponta do outro e continua o enrolamento. E aí a ponta do outro. Temos esses três aí mais ou menos assim. Aí tem um aqui, o cinza, e tenho aqui o roxo, tenho o amarelo, tenho o laranja, para fazer uma ligação. Agora eu tenho que medir entre eles se há continuidade entre eles. Se houver continuidade entre eles, eu não posso ligar um no outro. Eu tenho que ligar ele com o próximo que não haja continuidade entre eles. A exemplo aqui, olha, eu vou colocar aqui na escala de medida OHMímica, que seria a escala de medida de ohms, para a gente ver a continuidade deles. Então deixei no preto ali. Então tem ligação entre o marrom e tem ligação entre o azul. Então esses aqui, nenhum deles eu posso ligar um no outro que vai dar curto-circuito. Eles não podem ser ligados um no outro, porque eles já têm continuação. É como eu falei, esse enrolamento aqui. Eu tenho que caçar um que não esteja ligado a eles. O amarelo não está. E o laranja não está. Vindo para esse outro lado aqui, o azul está. Então, esse não está também, o violeta, e o cinza não. Pronto. Agora eu vou ver aqui com azul. Violeta não, cinza não, amarelo não, e o laranja não. Esses outros estão, que a gente fez o teste. Não está. Esse aqui está. E esse está. Agora eu vou fazer o teste aqui. O violeta e o cinza. Violeta e cinza deu continuidade. Logo, eu encontrei aqui violeta e cinza. Violeta e cinza está desse modo aqui, olha. Pronto. Já é outro chaveamento aqui, olha, para vocês verem. Agora, amarelo e laranja também deu continuidade. Então, amarelo e laranja, como está na sequência aqui, ele vai estar desse lado aqui. Vai ser dessa forma também. Então aqui eu não posso juntar o violeta com o cinza.
o violeta vai combinar com o azul. Se eu combinar o violeta com o azul, logo, eu já vou estar fazendo essa ponta aqui, olha. Vou estar fazendo essa ponta. Agora, eu tenho aí 3 pontas, olha. Essa uma aqui que é do cinza, que era cinza e violeta. Então aqui eu vou ter aqui, ó, a ponta do cinza. E vou ter, ainda tem esse jump também que pode ser usado. E tem ainda esse outro aqui, violeta e cinza juntado. Tenho aqui preto e o marrom. Agora vamos fazer o mesmo cálculo que eu fiz antes, agora usando o jampeamento aqui. Vai estar esse jampeado e eu vou usar de teste essas aqui: cinza e marrom, cinza e preto, porque o cinza agora ficou numa ponta. Vou usar para isso aquele transformador que tem uma menor corrente. Quanto menor a corrente, o risco é menor em choques.